Queridos, nós vamos retomar aqui a nossa série A Verdade que Liberta. Hoje nós vamos para a mensagem 3 e o título da mensagem de hoje é Aborto, morte para inocentes e indefesos. Porque é isso que o aborto é. Tentam dar um outro nome, mas o que de fato o aborto é morte para inocentes e indefesos. O nosso texto inspirativo da série, João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Todo o poder do diabo para destruir as nossas vidas e as nossas famílias, destruir a igreja e destruir tudo que ele quer destruir, todo o poder para isso está fundamentado na mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira, segundo o que diz João 8:44, não está na tela, mas você já sabe decorado. Então só há um jeito de derrotar o diabo, de neutralizar o poder dele de destruição sobre nossas vidas, nossa família e sobre a igreja. É confrontar as mentiras de Satanás com a verdade de Deus, porque a verdade tem o poder de nos libertar. E a verdade é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o Logos, é a palavra de Deus, a verdade de Deus que se encarnou e veio andar entre nós, a verdade em forma de pessoa, que é o próprio Cristo. Essa verdade, tanto ele quanto a sua palavra, é a verdade que nos liberta. Hoje nós não vamos falar diretamente sobre feminismo, nós já falamos as duas primeiras mensagens sobre feminismo, mas é impossível falar de aborto sem tocar no feminismo. Porque feminismo tem como uma das suas principais bandeiras, talvez a principal bandeira erguida pelo movimento, pela ideologia feminista, é justamente a bandeira da legalização do aborto. O feminismo acredita e prega que sem a legalização do aborto, a mulher nunca será igual ao homem. Sem a legalização do aborto, a mulher nunca deixará de ser oprimida. Porque para essa ideologia satânica, a maternidade é o que torna as mulheres inferiores aos homens. Então as mulheres só vão se libertar da opressão e da inferioridade aos homens quando elas se libertarem do dever de dar à luz, de gerar vida, de engravidar. É por isso que o aborto é uma causa muito cara para o movimento feminista, porque elas acreditam que a maternidade é o que causa a inferioridade das mulheres diante dos homens. Mas o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre aborto? E olha o que a Bíblia diz, não necessariamente sobre aborto, abrange mais do que isso, mas envolve o aborto. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, só para a gente começar os trabalhos aqui. Diz assim, não se envolva em falsas acusações, com mentiras contra alguém, nem condene à morte o inocente e o justo. Não condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Deus está dizendo, você não vai ficar impune se você condenar à morte um inocente e justo. Deus está dizendo, você vai ter que se acertar comigo. Querido, quer alguém mais inocente, mais justo do que um bebê ainda no ventre de sua mãe? E milhões, pelas próprias estatísticas daqueles que militam a favor do aborto, milhões desses inocentes têm sido condenados à morte todos os anos no mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 25 milhões de bebês são condenados à morte no ventre de suas mães todos os anos. Você ouviu bem, 25 milhões.
E nós vemos a campanha pró-aborto e as frases que a gente vê nos cartazes por aí aborto é sagrado. Olha, meu corpo, minhas regras, como se não existisse um outro corpo envolvido, o da criança. Liberdade para dentro do meu útero. E o mais absurdo que eu já ouvi e já vi em uma passeata feminista em pró-aborto. Uma feminista dizendo: nós amamos matar bebês. Registre isso, quem ama matar bebês é Satanás. Alguém que diz que ama matar bebês está cheio de Satanás. Eu estou falando muito de feminismo, né? Mas é impossível não falar. O feminismo, ele não vem apenas jogar as mulheres contra os homens, contra os seus pais e seus maridos, mas olha o absurdo, o feminismo vem jogar as mulheres contra os seus próprios filhos, levar as mulheres a desprezarem os seus filhos. Olha só esse documento de 1993, é o relatório do Brasil para a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, para você ver que esse movimento pró-aborto não é uma coisa recente. 1993, na página 43 desse relatório, diz o seguinte, coloca aí na tela: o movimento feminista se preocupa muito com a questão do aborto e a forma com que se verifica no Brasil. Você diz, ainda bem que elas caíram na real, estão preocupadas com a questão do aborto. Mas vamos ver o que é que elas dizem. Embora o aborto seja ilegal no Brasil, exceto em casos muito especiais, o movimento feminista defende sua legalização como uma das conquistas mais importantes para o livre exercício dos direitos reprodutivos. Esse é o relatório do Brasil para a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 1993. Essa é a palavra do feminismo. Nós somos a favor da legalização. Encaramos isso como uma das principais conquistas. Então, quando eu digo que legalizar o aborto é uma das principais, ou talvez a principal bandeira desse movimento, eu não estou inventando isso, mas isso é o que elas mesmas dizem. Querido, aborto é a expressão máxima de desprezo de uma mãe pelo seu filho. Deus diz, ainda no início, lá em Gênesis, ele diz: sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis, ele diz para o homem e para a mulher, e gerem filhos. O diabo, ele inverte tudo que Deus fala e ele contraria tudo aquilo que Deus ama. Então, enquanto Deus diz, sejam férteis e gerem filhos, qual seria a mensagem do diabo a respeito desse assunto? É claro que seria exatamente o oposto. E qual é a mensagem do diabo? Não tenham filhos. Então, esse movimento de ter medo de ter filhos, de não querer ter filhos, de achar que filhos é algo ruim, de fugir da maternidade, como o diabo foge da cruz, isso é um movimento que tem base e origem no próprio diabo. Tudo do diabo é contrapor aquilo que Deus estabelece. Nos tempos bíblicos, querido, Deus, através das suas leis, através dos seus princípios, Deus criou na nação de Israel uma verdadeira e sólida cultura de valorização dos filhos. Deus implantou leis, Deus implantou princípios que levou a nação de Israel a valorizar filhos. A maior bênção em Israel, a maior bênção de um casal eram seus filhos. Não era o camelo 0 quilômetro que eles compraram, nem a carroça. Era filhos. Um homem em Israel que morresse sem ter filhos, era um homem sem história, sem descendência, um homem sem honra.
Um homem com muitos e muitos filhos era considerado na sua comunidade como um homem próspero e abençoado por Deus. Uma mulher estéril em Israel era considerada uma mulher não favorecida por Deus e até uma mulher amaldiçoada por Deus. A maior tristeza de uma mulher em Israel era não poder dar à luz a um filho. Por quê? Porque Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu princípios que faziam com que os filhos fossem supervalorizados. Quando Mical, a esposa do rei Davi, olha Davi entrando na cidade de Jerusalém, trazendo a arca da presença de Deus para a cidade, e Davi vinha muito feliz na presença de Deus, e ele vinha cantando, dançando e pulando, e Mical olha pela janela Davi adorando ao Senhor daquela forma e o despreza em seu coração. Quando Davi entra em casa, pronto para abençoá-la como tinha abençoado a todos pelo caminho, Mical dispara o seu desprezo sobre Davi. E como punição, Deus dá a ela a pior maldição que uma mulher poderia receber. 2 Samuel capítulo 6, versículo 20, versículo 22 e o versículo 23. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, ele voltou, ele vinha cheio de bênção para derramar. Certamente ele diria: que o teu ventre seja bendito e seja frutífero, Mical. Então ele entra em casa para abençoar sua família. Mical, filha de Saul, que era a esposa dele, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Ela está falando com ironia. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto da frente das escravas e dos servos, como um homem vulgar. E aí ele diz: eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, olha o que aconteceu, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Deus secou o ventre de Mical como maldição, por ter desprezado a adoração do rei Davi. Essa era a pior maldição, o pior castigo que uma mulher poderia receber. Quem não lembra da história de Ana, que orava e implorava a Deus por um filho, porque ela era estéril, não tinha filhos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 11, Ana se levantou e com a alma amargurada, porque Ana estava assim, porque não tinha filhos, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva, porque ela se sentiu humilhada, porque ela não tinha filhos, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui era um voto de Nazireu, alguém separado para Deus, não cortava a barba nem o cabelo. Ela está dizendo: eu vou consagrar, se tu me deste um filho, eu vou devolver ao Senhor, eu vou consagrar ao Senhor, mas me dá a honra de ser mãe. E aí a gente sabe o resultado dessa história. Deus atendeu Ana e nasce quem? O profeta Samuel. Na verdade, grandes homens de Deus nasceram fruto de uma mulher estéril. Sabe por quê? Parece que Deus queria que essa mãe desejasse mais do que as outras ter um filho. E ela orava a Deus por um filho. É muito comum alguns grandes homens da Bíblia serem fruto de uma mãe desesperada por ter filhos, que implorava a Deus para ter filhos. Agora imagina como ela ansiava, como ela desejava e como ela amou esses filhos que se tornaram grandes homens de Deus. Samuel é um deles. Querido, nos tempos bíblicos as crianças eram desejadas, eram aguardadas, eram festejadas por suas mães e pelos seus pais. No meio do povo de Israel não existia aborto, não existia abandono de filhos, nem terceirização de criação de filhos, porque as crianças eram amadas, desejadas e aguardadas e festejadas. Já hoje o que nós vemos,
uma verdadeira cultura diabólica de desvalorização de filhos. Eu já compartilhei aqui em outra ocasião, mas um dia, acho que foi o ano passado, ou foi há 2 anos, acho que foi o ano passado, eu estava com a minha família almoçando numa padaria ali no Parque Industrial. E a TV estava ligada no RNTV, primeira edição. Se fosse lá em casa não estava ligado nesse canal, mas na padaria estava. E aí estava passando uma reportagem, você deve lembrar disso, de um caso que aconteceu em Mossoró, de uma mulher, uma psicóloga, que ela viajou e deixou o filho de 14 anos sozinho em casa, mas o filho dela era especial. Era uma criança especial. E ela simplesmente deixou o menino largado sozinho em casa e viajou. Mas tinha um detalhe, o menino ficou exatamente sozinho, o menino ficou na companhia de 23 cachorros. E os cachorros, como não eram cuidados, a casa ficou aquela porcalhada. Cocô de cachorro, xixi de cachorro, esse cachorro com fome, o menino também. Os vizinhos denunciaram, fizeram uma denúncia, a polícia foi lá, o conselho tutelar, o direito dos animais, aquela coisa toda. Sei que encontraram a mulher, levaram para a delegacia. E a reportagem dizia: por ter deixado o filho especial sozinho, ela vai ser investigada para saber se ela pode ser enquadrada no crime de abandono de incapaz, mas poderá responder em liberdade. Mas por ter abandonado os 23 cachorros, ela está presa em flagrante. Sério, não é brincadeira, é sério. Ela foi presa em flagrante porque tinha abandonado os cachorros. Mas ela, se fosse só o abandono do filho, ela poderia ir para casa livre. Nós vivemos numa sociedade em que cachorros são mais importantes do que filhos. Isso aqui é só para ilustrar o tamanho da desvalorização que Satanás conseguiu implantar na mente e no coração dessa sociedade que nós vivemos, a respeito dos filhos. Se os filhos se tornam apenas sinônimos de despesas, de perturbação, de problemas, a gente escuta isso da boca dos crentes. Então os filhos deixam de ser desejados, deixam de ser aguardados e passam a ser evitados a todo custo, inclusive por meio do aborto. Nos tempos bíblicos, uma mulher, ela se realizava como mulher ao dar à luz, ao gerar uma vida. Mas hoje a realização das mulheres, inclusive das mulheres crentes, a realização das mulheres não está em gerar uma vida, não está em dar à luz a um filho, mas está em conquistar o seu diploma universitário ou sucesso na sua carreira profissional. E se uma mulher descobrir que está grávida antes de alcançar esses objetivos, um diploma universitário ou sucesso na carreira profissional, se ela descobre que está grávida antes de alcançar esses objetivos, então ela cai em desespero e ela chora amargamente, como se uma grande maldição tivesse caído sobre a vida dela. Quem não conhece algum caso assim? E aí esses filhos indesejados, esses filhos que são intrusos, obstáculos para a realização da mulher, do casal, da família, eles são facilmente abortados, abandonados ou entregues para que outros cuidem. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente olha para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós vemos que gerar uma vida, e olha que coisa extraordinária. Gerar uma vida é a missão mais importante que Deus deu para uma mulher. Como é que nós, povo de Deus, podemos ser tão enganados, tão facilmente enganados por Satanás, de parar de enxergar que gerar uma vida, de ser instrumento de Deus para o milagre de gerar uma vida, é, sem dúvida, a missão mais importante das mulheres. Lá no Éden,
quando Adão e Eva pecam, caem, e Deus vem dizer para eles quais são as consequências do seu pecado. E a consequência do pecado afeta diretamente a missão de cada um deles. A missão deles, a principal missão deles agora vai ficar mais difícil de ser cumprida. E aí Deus chega para o homem e diz: agora, Adão, do suor do teu rosto tu comerás. Ou seja, você é o provedor. Agora, para você prover para a sua família, você vai ralar, meu amigo. Antes você não ia ter essa dificuldade. Trabalho sempre iria existir, porque trabalho é bênção, mas agora vai ser um trabalho penoso e a terra vai dar trabalho para te dar o alimento. Então a missão principal dele, de ser o provedor, vai ficar mais difícil por causa do pecado. Aí ele olha para a mulher e diz: e você, Eva, agora quando você for dar à luz, você vai fazer isso em meio a muitas dores. Qual era a missão principal dela? Gerar vida, dar à luz. E Deus está dizendo: agora a sua missão vai ficar mais difícil. Antes não tinha dor. Sem o pecado não havia dor. Mas agora vai ter dor. Então Deus está deixando claro a missão principal de Adão e a missão principal de Eva. A missão principal de Eva era gerar vida. Dar à luz. Querido, se a gente olhar para a forma como Deus fez a mulher, se a gente olhar para o corpo da mulher, a forma como Deus projetou o corpo da mulher, não tem como você não entender, olhando para as características da mulher, para o corpo dela, para as características emocionais e psicológicas, que Deus fez a mulher para ser mãe. Deus colocou um órgão nela chamado útero. Homem não tem isso. Deus deu o útero para quê? Para ter câncer? Não, para gerar vida. Deus deu seios para amamentar. Deus deu um instinto materno para você cuidar e proteger. Agora, você sabia que existem estudos? Hoje em dia esses estudos não são mais divulgados. Eles são de propósito, eles são escondidos. Mas existem estudos que apontam que o fato das mulheres terem parado de gerar filhos, ou elas geram pouquíssimos filhos, ou elas não geram filho nenhum, esse fato tem contribuído em larga escala para o aumento do câncer do colo do útero e para o câncer de mama. O não gerar filhos, o não amamentar filhos, contribui em muito para o aumento do número de câncer de colo do útero e câncer de mama. Você sabia que câncer de ovários e do endométrio é muito mais comum, é quase que uma regra em mulheres que nunca tiveram um filho? No tempo que isso ainda era publicado, 1997, na revista Veja, aí está só a logo aí, porque o texto é grande, mas eu vou ler para vocês a reportagem de 1997, exibida na revista Veja. Diz assim, os hábitos da mulher moderna criam um terreno fértil para a manifestação do câncer de mama, 1997. Até o início do século XX, a mulher se casava por volta dos 16 anos. Tinha uma gestação atrás da outra e amamentava cada filho por mais ou menos um ano. Era assim que as mulheres eram até o século XX. Hoje, por conta dos hábitos alimentares, a mulher começa a menstruar mais cedo. Por conta dos hábitos sociais, a cultura, ela engravida mais tarde. E muitas vezes não amamenta seus filhos. Por que ela não amamenta? Porque ela tem que voltar a trabalhar. Isso altera o fato de não amamentar seus filhos. Isso altera todo o seu metabolismo. Antigamente a mulher, ela menstruava 60 vezes durante a sua vida inteira. Olha que coisa. Durante toda a vida da mulher, a vida fértil, reprodutiva da mulher, ela menstruava cerca de 60 vezes. Hoje, isso em 97, ela passa por cerca de 400 ciclos de menstruação durante a vida.
Explica Alfredo Barros, professor da Universidade de São Paulo, diretor do Hospital Pérola Byington. Durante o período menstrual, olha o que acontece. Os ovários produzem hormônio estradiol. Cada menstruação, o seu corpo produz hormônio estradiol. E esse hormônio facilita a reprodução de células cancerosas. E por não engravidar, a mulher deixa de contar com a proteção de outro hormônio que inibe o crescimento de tumores. Mas esse hormônio só é produzido durante a gestação. Então veja, por que as mulheres menstruavam apenas 60 vezes ao longo da vida? Porque elas passavam 9 meses grávidas e depois quase um ano amamentando. Então, em longos períodos da vida dela, ela não menstruou porque ela estava gerando vida. E quando ela gerava vida, ela gerava hormônios que combatiam tumores. E quando ela não estava menstruando porque estava grávida, ela deixava de gerar hormônios que contribuem para o crescimento de células cancerígenas. Quem está dizendo isso é o doutor Alfredo aqui Barros. Veja que verdade que está escondida. Quando as mulheres deixaram de fazer o uso natural do corpo, conforme Deus lhe deu, como missão de gerar vida, as mulheres acreditaram na mentira de que elas não precisavam, que era ruim gerar vida. Elas começaram a adoecer e a morrer. Aí você entende por que hoje tem tanto câncer de mama. Veja a quantidade de filhos que as mulheres geram, veja o tempo que elas passam amamentando seus filhos. Claro que nem todo câncer é gerado por isso, mas a falta de gerar filhos e de amamentar filhos contribui em muito para o aparecimento do câncer. Então, quando as mulheres escolheram dar ouvidos a Satanás, às mentiras do diabo, então elas inconscientemente optaram pelo risco de gerar câncer, em vez de certeza de gerar vida. Queridos, filhos são bênção de Deus. Mas, infelizmente, filhos são bênçãos de Deus que as pessoas modernas não querem mais receber. Que loucura isso! Bênçãos que as pessoas, os homens e as mulheres modernos não querem mais receber. Salmo 127:3 fala da bênção. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, não é depois dos 40, depois que eu me formar, depois que eu tiver um sucesso profissional, não, é na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia dele, cheia de filhos. Como flechas, ele está fazendo a comparação. Salmo 128, versículo 1 ao 4. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele vai dizer quais são as bênçãos para aqueles que temem ao Senhor. Ele vai dizer, você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e tudo irá bem com você. E ele vai dizer mais bênção agora, mais bênção. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Sabe, como se fosse cheio de galhos. A mesa fosse o tronco e os filhos fossem um monte de galhos ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A principal bênção aqui é, a sua esposa vai ser como uma videira frutífera e você vai ter muitos filhos em volta da sua mesa. Eis como é abençoado aquele que teme ao Senhor. Agora, será que nós conseguimos pensar em qualquer bênção de Deus que faz com que os cristãos lamentem e se queixem por Deus dar a eles? Será que a gente consegue pensar em qualquer outro tipo de bênção que um cristão rejeite e se queixe se Deus der a ele?
Vamos pensar as bênçãos materiais. Será que você poderia imaginar um crente dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa prosperidade que o Senhor está derramando sobre a minha vida, não aguento mais dinheiro. Você consegue imaginar um crente falando assim das bênçãos materiais? Claro que não. Mas os filhos, tem um monte falando. Não, filho não, Deus me livre. Deus me livre. Como é? Olha que ponto a gente chegou, olha como a gente está no automático, reproduzindo o discurso de Satanás. Filho, Deus me livre. Bênção, Deus me livre. Pensa numa bênção que eu não quero. Querido, bênção é sempre algo que nós devemos querer. Se a Bíblia diz que os filhos são uma bênção, e a Bíblia diz, mas nós não os vemos como bênção, não os vemos desse jeito, isso significa que os nossos valores foram profundamente corrompidos pelas mentiras de Satanás. Crianças são a alegria daqueles que estão sintonizados com os valores de Deus. Se filhos, a presença de filhos, a notícia de que vem filhos, deixa você triste. Seu coração está completamente corrompido e longe dos valores de Deus. Você está pensando como o mundo pensa, e valorizando o que o mundo valoriza, e desprezando as bênçãos de Deus. Prevendo que haveria muitas pessoas que desprezariam o valor das crianças, Jesus diz em Mateus 18:5, ele chama uma criança para perto dele e diz: quem recebeu uma criança tal como essa, ele tá ali tocando uma criança, em meu nome, é a mim que recebe. Jesus está dizendo, as crianças são importantes. No versículo, acho que é o versículo 10, desse mesmo capítulo, ele vai dizer, não desprezem esses pequeninos. Não desprezem as crianças. Hoje o que nós vemos são desprezo pelas crianças. A pergunta que eu quero responder hoje, Jesus, vamos lá. Quais as mentiras usadas para convencer o mundo a legalizar o aborto? Quais são as mentiras? Vamos ver algumas mentiras aqui. Primeira mentira, a criminalização, esse é o discurso. A criminalização, ou seja, dizer que o aborto é crime, não diminui o número de abortos. Portanto, é melhor legalizar e apoiar as mulheres que abortam. Essa é a mentira que é dita no mundo inteiro para que motivem os governos e as autoridades a legalizarem o aborto. Criminalizar não diminui o número de abortos. Então a melhor coisa a fazer é legalizar e apoiar e pagar o sistema público de saúde, pagar para que as mulheres possam abortar. Olha o que diz o Tedros, o chefe, o presidente da OMS, essa figura triste que apareceu tanto durante a pandemia, com um monte de baboseira. Olha o que ele diz, o cara que representa a Organização Mundial de Saúde. Ele diz assim, restringir o acesso ao aborto não reduz o número de procedimentos. Isso leva mulheres e meninas a se tornarem inseguras, ou seja, a correrem risco ao fazer o aborto. Ele diz, o acesso ao aborto seguro salva vidas. Olha que louca essa frase. O acesso ao aborto seguro salva vidas. De quem ele está falando? Das mulheres. Ele lembra o que é aborto? Será que ele lembra o que é aborto? Ele sabe. Ele se finge de esquecido. Se finge besta. O discurso dele e de muitos outros políticos e autoridades no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é: mulheres ricas podem pagar para fazer um aborto legalizado fora do país, mas as mulheres pobres precisam se submeter a abortos feitos de forma precária em casa
ou em clínicas clandestinas e por isso elas acabam morrendo na hora de fazer o aborto. Então, legalizar o aborto é trazer dignidade para as mulheres pobres desse país. Esse é o discurso das autoridades que militam nessa causa. Legalizar o aborto é trazer dignidade para as mulheres pobres desse país. Discurso podre e cheio de mentira. Como eu falei no início, a OMS, a organização liderada por aquele cidadão que nós vemos a foto aí, Tedros, ela argumenta que 25 milhões de mulheres fazem aborto inseguro, é só aborto inseguro, fora os seguros, fora os legalizados, os países que já são legalizados. 25 milhões de mulheres fazem aborto inseguro no mundo, por ano. E desses 25 milhões de mulheres, cerca de 39 mil morrem no procedimento ilegal. Veja, 25 milhões fazem, 39 mil morrem. É claro que cada morte é uma tragédia. Mas essas 39 mil representam menos de 0,3% das que fazem o aborto, menos de 0,5% morrem no procedimento. É uma tragédia se só uma morresse, mas é menos de 0,5%. E é para proteger essas 39 mil mulheres das 25 milhões que eles dizem, vamos legalizar o aborto para salvar a vida dessas mulheres. Ok. Será que o Tedros e todos os outros autoridades e políticos e feministas esqueceram que dos 25 milhões de abortos, em 100% deles a criança morre? Em 0,2% ou 0,3% as mulheres morrem, mas em 100% dos abortos a criança morre. Ora, só é aborto porque existe a morte de um bebê. E quem é que está se importando com esses 25 milhões de bebês condenados à morte, indefesos, inocentes, no ventre de sua mãe? A Organização Mundial de Saúde não está nem aí para eles. Vamos facilitar, vamos legalizar, vamos pagar para que as mulheres matem mais bebês. Gente, essa ideia de legalizar aborto é algo tão absurdo que se a gente pegar essa lógica e aplicar em outra realidade, você vai enxergar o quanto é absurdo. Porque o que é o aborto? Aborto é o assassinato de um bebê inocente e indefeso. Isso é aborto. Podem dar qualquer outro nome mais bonito, mas de fato é isso. Vamos aplicar a lógica da legalização em outro tipo de crime? Vamos aplicar a lógica da legalização no latrocínio. Você sabe o que é latrocínio, né? Popularmente diz que latrocínio é o roubo seguido de morte, mas não necessariamente é o roubo seguido de morte, pode ser a morte seguida de roubo também. É um roubo, um assalto que resultou em morte. Isso é latrocínio. Um assalto que resultou em morte. Vamos aplicar a lógica que estão aplicando ao aborto no latrocínio? A lógica é a seguinte: os assaltantes ricos, esses têm acesso a andar em carros blindados na hora de fazer os seus assaltos, seus latrocínios. Eles têm acesso a armas automáticas, eles têm quadrilhas inteiras organizadas, eles têm acesso a planejamento estratégico, eles têm condições de pagar policiais infiltrados, e com isso, praticamente não há morte entre eles quando praticam os seus assaltos e os seus latrocínios. Mas o assaltante pobre da periferia, esse não tem acesso a armas de qualidade, armas automáticas, quando muito, anda com 38 véio que bate catolé ou com uma faca. Ele não tem uma quadrilha especializada, ele anda com um comparsa inexperiente e anda numa Trax, numa moto velha, desprotegidos. Não tem acesso a planejamento, faz as coisas de improviso e por isso acabam sendo presos ou mortos enquanto praticam o latrocínio. Vamos fazer o seguinte:
Vamos legalizar o latrocínio no Brasil, porque isso vai trazer dignidade para os assaltantes pobres desse país. E vamos salvar vidas. O slogan seria, coloca o slogan aí, latrocínio legalizado salva vidas. Me diga aí, o que é que você acha dessa campanha? Latrocínio legalizado salva vidas. E salva? De quem? Ora, vai deixar de ser crime latrocínio, o cara chegou para assaltar você, ninguém pode fazer nada porque não é crime. Vamos salvar a vida de quem? Do cara que está morrendo, que foi assaltado? Não, o latrocínio continua acontecendo. Mas vamos salvar a vida do cara que está cometendo o latrocínio. Então vamos fazer essa campanha, latrocínio legalizado salva vidas. Você acha o quê? Você acha um absurdo, né? Até quem defende o aborto vai achar isso um absurdo. Mas sabe por quê que nós achamos um absurdo? Nós achamos um absurdo porque cada um de nós aqui, pode ser a próxima vítima de um latrocínio. Mas sabe por quê que a gente engole esses argumentos satânicos sobre legalização de aborto? Porque nenhum de nós aqui pode mais ser vítima de um aborto. Nenhum de nós pode ser vítima de aborto. Por isso a gente deixa passar essa ideia de legalização do aborto. Agora é bom ressaltar que no Brasil, embora seja crime o aborto, as mulheres que estão praticando aborto não estão sendo presas. Porque dizem para nós que sim, as mulheres estão sendo presas. É mentira. O Brasil só tem o título de que é crime aborto, mas não tem mulheres que praticam aborto sendo presas no Brasil. Olha esses dados aí da Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2022, o ano passado. O relatório diz que existem no Brasil, em 2022 existiam 314 homens e somente 4 mulheres presos por causa de aborto. Curioso, né? Homens estão presos por causa de aborto, então o homem agora está abortando. Você acha que esses homens estavam fazendo o quê? Esses homens ou eram médicos, ou enfermeiros, ou técnicos de enfermagem, ou agenciadores, vendedores de aborto, pessoas que estavam ligadas a clínicas clandestinas de aborto. Esses foram presos. Não são pessoas que estavam fazendo o aborto em si, mas estavam realizando o procedimento em alguém que pagou para eles. E essas 4 mulheres, será que eram mulheres que estavam abortando? Provavelmente eram mulheres que trabalhavam nessas clínicas. Então, se dizem que tantos milhões de mulheres fazem aborto no Brasil, onde estão essas mulheres presas? Então, já é descriminalizado. Só tem o título de que é crime abortar, mas não há ninguém sendo punido por matar o seu próprio filho no ventre. E isso é uma vergonha. Essa é a grande mentira. Vamos legalizar, já que a criminalização não diminui. Ah, é? Ninguém vai pensar nos bebês que estão sendo assassinados. Segunda mentira, o aborto é um problema de saúde pública. Quem não ouviu isso? Dizem, o aborto não é um problema de segurança pública. O aborto é um problema, é uma questão de saúde pública. Ali, ó, Drauzio, ali em cima, aquele velho esquelético, aquele médico sem futuro, que só defende coisa que não presta. Isso aí é de um vídeo do Drauzio Varela. Ele já morreu e esqueceram de avisar ele. Mas ele continua propagando coisas satânicas, entre elas a luta pela legalização do aborto. Então, aborto é uma questão de saúde pública, é o que dizem. O que é que torna alguma coisa questão de saúde pública? Por exemplo, uma doença. O que é que torna uma doença questão de saúde pública? É uma doença que mata uma grande parte da população. É uma coisa que vitimiza um número considerado de cidadãos daquela nação, então torna-se uma questão de saúde pública. Eu pergunto, existem
milhares e milhares de mulheres morrendo por causa do aborto ilegal no Brasil? Dizem que sim, mas é mentira. Olha só esses números aí, do Boletim Epidemiológico e Vigilância em Saúde do Brasil. Em 2010, aí duas comparações aí, 2010, 79 mulheres morreram em aborto clandestino no Brasil. É o que eu falo, cada morte é uma tragédia, mas olha, 79 mulheres morreram enquanto matavam seus filhos. Em 2021, esse número caiu para 51 mulheres. Morreram enquanto matavam seus filhos no aborto. Agora eu pergunto, algo que mata 51 pessoas por ano, num país de mais de 200 milhões de pessoas, pode ser considerado um problema de saúde pública? Não, é mentira, é falácia, é argumento mentiroso para tentar legalizar um crime. Terceira mentira, o aborto legal não deixa sequelas emocionais e psicológicas. Olha que loucura! Se o aborto for legalizado, não deixa sequelas psicológicas e emocionais na mulher que pratica o aborto. Mas se for ilegal, aí sim. Olha só essa foto aqui. Eu tirei essa foto assistindo um desses videozinhos daquele médico abençoado. Aqui eu tirei a foto, essa especialista aqui, que não aparece o nome dela aí, mas essa especialista aqui, na área de psicologia, ela está defendendo isso aqui, ó. Olha o absurdo que ela está defendendo. Ela está defendendo que essas consequências que ela está listando aí, só ocorrem em abortos ilegais. Olha que doido. Aí ela diz, processos depressivos graves, angústia muito grande, ansiedade, estresse pós-traumático, ruminação, ou seja, ficar remoendo os pensamentos, flashback em relação ao ato de aborto, ou seja, ficar relembrando o ato do aborto e tentativa de suicídio. Ela está dizendo, ela está descrevendo justamente as consequências emocionais e psicológicas que o aborto gera numa mulher. Só que ela está mentindo, dizendo que só gera isso se o aborto for ilegal. Olha que loucura. Quer dizer então que se o STF der uma canetada lá e disser, agora é legal, pronto, a mulher se livra automaticamente de todas essas consequências quando ela pratica um aborto? Olha como é sujo, como o Satanás é sujo, como a campanha para legalizar o assassinato de bebês no ventre das mães é algo sujo. Querido, o diabo é sujo. Ele primeiro vai fazer você, convencer você de que não é errado, de que não é pecado. Ele vai fazer você racionalizar e convencer você de que é a melhor coisa a ser feita. E depois que você fizer cometer o crime, ele mesmo vai tratar de torturar você com toda sorte, com toda a carga de culpa e remorso que ele conseguir colocar sobre sua mente e sobre sua alma. Optar pelo aborto é marcar a sua alma com uma experiência profunda de morte. E essa experiência vai marcar você de forma tão profunda que você jamais vai esquecer. E você jamais vai superar. Olha essa pesquisa aqui do Portal Terra. Eu vi essa pesquisa hoje lá no Portal Terra, está aí a fonte ali, direitinho ali onde eu peguei. A pesquisa diz assim, a pesquisa concluiu que o aborto, aqui já estão sendo mais sinceros, aqui não está dizendo que é só o aborto ilegal. A pesquisa concluiu que o aborto estava relacionado a 34% do aumento de chances de transtornos de ansiedade. Isso aqui foi feito com mais de 870 mil mulheres, essa pesquisa. 34% do aumento de chances de transtorno de ansiedade. 37% de depressão. 110% no aumento de risco de abuso de álcool. 220% do uso de maconha. E o aborto provoca cerca de 155% mais chances de suicídio.
Aqui são consequências do aborto, independente se é legal ou ilegal diante dos homens, porque diante de Deus a gente já sabe que é ilegal. São essas consequências. Querido, o diabo é sujo. Ele vai fazer alguém praticar. Antes de praticar, ele vai dizer: é lindo, é bom, é a melhor coisa a ser feita, vai resolver os teus problemas, você tem direito, você é livre. Depois que você fizer, ele vai dizer: você não presta, você é um monstro, você matou seu filho. Vai fazer você ter pesadelos com aquela criança, matando aquela criança. E ele vai fazer de tudo para arrastar a tua alma para a lama, para a escuridão, até que você tire a sua própria vida, que é algo relativamente comum em mulheres que praticam aborto. Lembra de Judas? Judas não praticou um aborto, mas Judas traiu Jesus. Satanás entrou nele, Jesus disse: ele já entrou em você, vai lá, faça o que ele quer. E aí Judas foi convencido por Satanás de que a melhor coisa a fazer era vender Jesus, trocar por moedas de prata, e ele foi lá e fez. Mas depois que ele fez, o diabo colocou sobre ele uma culpa tão gigantesca, que o resultado você sabe: Judas foi lá e tirou a própria vida. É assim, o modus operandi do diabo é assim. E é assim também que ele faz com as mulheres que praticam aborto. Quarta e última mentira que eu quero falar aqui. O feto, dizem, o feto não é um ser humano, é só um amontoado de células. Essa mentira é desumanizar aquele a quem você quer matar. É muito mais fácil. Os nazistas fizeram isso com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Judeus não são humanos, eles são porcos, eles não são pessoas, eles são desprezíveis, eles são lixo. E aí aquelas pessoas foram acreditando, foram desumanizando os judeus e foram capazes de fazer o que fizeram, mataram 6 milhões de judeus. Quando você desumaniza, você é capaz de matar com mais tranquilidade. Então vamos desumanizar os bebês no ventre de sua mãe. Não é bebê, não, esquece esse nome, é feto, embrião, é só um amontoado de células. Mentira! O nosso corpo é capaz de produzir amontoados de células, sim, mas o nome disso não é bebê, o nome disso é câncer. Coloca a imagem aí. Câncer é um amontoado de células que cresce desordenadamente e gera morte. Tem outro tipo de amontoado de células que o nosso corpo é capaz de produzir, mas também não se chama bebê, se chama teratoma. Coloca aí uma imagem aí. A próxima imagem. Um tipo de tumor, de caroço que surge, que tem lá dente, tem cabelo, tem não sei o quê. É uma coisa, um monte de célula, de um monte de coisas, todo desordenado, mas não é um bebê, é um teratoma. O que nasce no ventre de uma mãe, que estão matando em aborto, são crianças criadas por Deus, moldadas pelas mãos de Deus, que têm vida. Querido, estão evitando usar a palavra correta para aqueles a quem estão matando no aborto, e a palavra correta é criança, é bebê. Vamos trocar por feto, por embrião, é mais fácil matar, não se engane, é bebê. É criança, é humano. A Bíblia deixa claro que o bebê é um ser humano, feito conforme a imagem de Deus desde a sua concepção. Olha o exemplo do profeta Jeremias, quando Deus fala de Jeremias. Jeremias já era Jeremias para Deus, e foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe antes de nascer. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, Jeremias, eu o consagrei e o constituí profeta sobre as nações. Jeremias já era Jeremias para Deus quando estava ainda no ventre da mãe. Antes de você nascer, eu consagrei você profeta. Não era um feto, não era um amontoado de células sem vida, sem identidade, não. Deus está dizendo: já era Jeremias, eu já o conhecia, e eu já o escolhi e o consagrei.
Olha o que diz o Salmo 139, 13. Pois tu me formastes no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha que coisa séria, é por isso que Deus diz, olha, não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Imagina você arrancar, imagina um artista pintando uma tela bonita lá, uma paisagem, e você chegar lá e arrancar a tela da mão dele e quebrar todinho, espatifar aquela tela. Deus está lá formando um bebê com as suas mãos, é o que diz o texto. E entram lá no ventre e arrancam aquele bebê que Deus está formando. Deus está dizendo, não vai ficar impune. E o que dizer de Jesus e João Batista? Ambos no ventre de suas mães. Maria, grávida de aproximadamente 2 a 3 meses, vai visitar Isabel, que já estava grávida de mais ou menos 6 meses. E quando Maria chega lá e sauda Isabel, João Batista, dentro do ventre de Isabel, começa a se tremer, começa a se agitar. E aí Isabel, cheia do Espírito Santo, fala, olha só, Lucas 1, 39, 44. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, que era o pai de João Batista, e saudou Isabel, que era a mãe de João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel vai falar agora não por ela, mas o Espírito Santo vai falar por meio dela. E exclamou em alta voz, cheia do Espírito Santo: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Está falando de quem? De Jesus, que estava no ventre de Maria. E que grande honra, ela diz, é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ela falou isso da cabeça dela, nós acabamos de ver, ela ficou cheia do Espírito Santo e fez essa revelação. João Batista, no ventre de sua mãe, se alegrou com a chegada de Jesus no ventre da mãe dele. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz, aí é o meu Senhor que chegou. A mãe do meu Senhor, aquele bebê de menos de 3 meses no ventre, já era o Senhor. O Espírito Santo diz, esse é o Senhor. João Batista já era o profeta escolhido por Deus para abrir o caminho para o Senhor, 6 meses no ventre da mãe. E Jesus, menos de 3 meses, já era o Messias no ventre de sua mãe. Agora ouça o que esse texto diz, Provérbios 23, 22. Quando é que começa a vida, dizem eles, ninguém sabe. A ciência não pode dizer, a ciência pode até não dizer, mas a Bíblia diz. Olha o que diz esse texto. Escute, olha esse conselho de Provérbios, escute o seu pai. Aqui faltou uma parte do texto. Escute o seu pai que o gerou. Depois você entra lá no texto lá. Escute o seu pai que o gerou e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. A parte principal do texto eu não coloquei no slide. Escute o seu pai que o gerou. Agora preste atenção. O pai que gerou. Para muita gente quem gera é a mãe. Qual é a única participação do pai? Você sabe, né? Proibido para menores. Você sabe qual é a participação do pai? É só no ato da concepção. E a Bíblia está dizendo, o seu pai que gerou você. Ou seja, a vida começa no ato da concepção. Vem através do pai. Não é uma coisa que acontece 3 meses depois que está no ventre da mãe. É no ato da concepção, na participação do pai, ali gera-se a vida. O pai que gerou você. Querido, a vida começa a existir no ato da fecundação. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja o que diz então
Além da Bíblia falar sobre a vida e o direito à vida, a nossa Constituição desse país, gente, fala do direito à vida. Até isso está sendo ignorado. Não só as leis de Deus, mas as leis dos homens também. Artigo 5 da nossa Constituição diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Ninguém pode violar o direito à vida. É o que diz o artigo. Ninguém é diferente de ninguém. Todos são iguais. Eu digo, onde é que cabe aqui que nos seus primeiros 9 meses de vida você não tem direito à lei? Onde é que está dizendo aqui que nos seus primeiros 9 meses de vida a sua vida não tem valor algum e não tem direito à vida? Onde é que está dizendo aqui que se você tiver uma deformidade, ou se de repente você for anencéfalo, ou se você for fruto de uma violência, de um aborto, então você não tem direito à vida? Até na lei humana desse país, o aborto é errado. Imagine na lei de Deus. Aí você deve estar pensando, pastor, e se a minha filha for vítima de um estupro e ela ficar grávida, eu não tenho direito de abortar? De aconselhar minha filha a abortar esse bebê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, como crente, não deveria nem se dar o trabalho de fazer esse tipo de pergunta. Porque só porque a criança está pequenininha e no ventre e você não pode olhar na cara dela, você está falando esse tipo de absurdo. Porque se o aborto gerasse, hipoteticamente, se o estupro gerasse um bebê já grande, fosse automático, estuprou e o bebê já está aqui no colo, hipoteticamente falando, e você olhasse para a cara daquela criança, você faria essa pergunta? Eu posso matar esse bebê? Porque a minha filha foi vítima de um monstro? Aí você vai se tornar um monstro? É fácil? Não, não é fácil. Mas quem disse que é fácil obedecer a Deus? Você está falando isso que não é com você. A gente só saberia se isso acontecesse. Tomara que nunca aconteça. Mas, querido, eu posso até compreender que a sua filha ou você não tem estrutura para criar aquela criança. Mas matar? Um servo de Deus nunca deveria considerar, em hipótese alguma, a ideia de matar um outro ser humano. Se não pode criar, então tem alguém que quer criar, pode ter certeza. Mas eu tenho certeza que na hora que nascer, muito provavelmente a sua opinião vai mudar. Na hora que você vê aquele rosto inocente que não tem nada a ver com o crime do pai. Eu não vejo ninguém, pelo menos em sã consciência, odiando uma criança porque o pai dela é um criminoso. Eu não vejo ninguém querendo matar uma criança porque o pai é um criminoso. Mas é um trauma, é trauma. Agora, além do trauma do estupro, nós já vimos aqui, você vai submeter a sua filha ao trauma de matar o filho dela? Nós já vimos as consequências psicológicas, emocionais e espirituais. Qual seria o trauma maior? Qual seria o estrago maior? É ela se tornar tão monstro quanto monstro? Ou ela passar pelo sacrifício de gerar a vida e não levar sobre os ombros dela o peso de ter matado o seu próprio filho? Embora não fosse um filho
planejado nem desejado. Para concluir, queridos, matar bebês sempre foi tarefa de Satanás. Sempre foi algo que ele teve prazer em fazer. Matar bebês ao longo de toda a história. Lá no Egito, você deve lembrar, Faraó, usado por Satanás, decretou a morte de todos os bebês, todos os meninos que nascessem entre os hebreus. E foi justamente na época que Moisés nasceu e quase foi morto. E milhares foram mortos. Em Jerusalém, Herodes, movido por Satanás, também decretou a morte de todos os meninos, na tentativa de matar o menino Jesus. Ao longo da história, nos rituais satânicos de deuses falsos, de demônios, sempre se sacrificavam bebês. E nos dias de hoje, o diabo tem feito com que o sacrifício de bebês seja tão numeroso como nunca foi em toda a história da humanidade. As mães estão sendo convencidas a sacrificarem os seus próprios bebês em troca do seu egoísmo, em pensar no que é melhor para elas, e vão lá e matam os seus bebês. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Quando o aborto foi liberado? A partir de 1973, começaram a praticar as maiores atrocidades com os bebês. O aborto, as crianças, elas são esquartejadas vivas, elas são dilaceradas através de uma sucção. Em alguns casos, elas são mortas depois de retiradas vivas de dentro de suas mães. Vou mostrar para vocês aqui 3 principais métodos de aborto legalizado. Coloca aí a próxima imagem, por favor. Aqui é um tipo de aborto, curetagem. É introduzido no útero da mulher uma ferramenta que pinça e arranca pedaços do bebê. O bebê em vida, arranca a perna, arranca o braço, arranca um pedaço, arranca até que retire todo o bebê e ele vem em pedaços. Próxima imagem, a aspiração intrauterina. Coloca-se um tubo ligado a uma espécie de compressor e esse tubo suga, e à medida que ele suga, ele dilacera o bebê. Querido, o médico que é considerado como o rei do aborto no mundo, o cara que já tinha praticado milhares e milhares de abortos, hoje ele é uma personalidade que luta contra o aborto. Mas quando é que mudou? Na primeira vez que ele foi fazer um aborto assim, por sucção, monitorado por um aparelho de ultrassonografia. Ele nunca tinha feito isso, monitorado, vendo o útero da mulher por meio da ultrassonografia. E aí ele viu o bebê fugindo, se movimentando e fugindo do tubo. Aquilo acabou com ele. Ele viu um ser humano sofrendo e fugindo da morte que ele estava provocando. A partir daquele dia, ele nunca mais fez um aborto e se tornou um militante da causa anti-aborto. É isso que acontece. E essa próxima forma aqui, não sei qual é a pior delas. Essa aqui é uma injeção chamada digoxina. É uma substância, é aplicada uma injeção no abdômen da mulher, e a intenção é que essa injeção, essa agulha, penetre ou a cabeça do bebê ou o tórax do bebê. E é aplicado esse produto. E esse produto ele é feito para gerar um ataque cardíaco. Aplica essa injeção e manda a mulher para casa aguardar o bebê morrer de um ataque cardíaco. Depois de 2 dias, a mulher volta e faz um exame, uma outra, para saber se o bebê está morto.
E aí ela vai esperar as dores de parto, porque depois que o bebê morre, ela naturalmente vai entrar em trabalho de parto. E eles dizem, você senta na privada e faz o teu parto lá. E depois liga que a gente vai recolher o feto. Tem mulheres que passam até 2 dias com o bebê morto dentro do útero. Isso aqui é o legalizado. Fora as que tomam veneno, medicamentos que são venenos para abortar os seus bebês. Queridos, e mais, existe uma indústria do aborto. Olha que absurdo, existe uma indústria que lucra bilhões através dos abortos legalizados. Olha o que diz a doutora Olga. Olha só o que ela diz aqui, está se referindo aos Estados Unidos. Já que são feitos 1,5 milhão de abortos legais todos os anos nos Estados Unidos, a abundante fonte de fetos para uso comercial. Os empresários e os médicos lucram de 3 formas. Primeira forma de lucrar: os procedimentos médicos do aborto legal, avaliados em $500 bilhão por ano pela revista Fortune. Ou seja, primeira forma de lucrar, cobrando para fazer o aborto. Eles ganham bilhões, as clínicas e os médicos. Segunda fonte de lucrar, a venda dos corpos dos bebês abortados. Antes deles entenderem que isso era matéria-prima, os bebês eram jogados no lixo. Mas depois eles aprenderam que era matéria-prima. Terceiro, os cosméticos, é isso mesmo, existem cosméticos feitos com restos de bebês abortados. Os cosméticos que as ingênuas consumidoras compram. Queridos, os corpos dos bebês abortados são vendidos para serem usados em pesquisas, para serem usados na fabricação de vacinas. Existem vacinas que usam restos de bebês abortados e cosméticos. É isso que acontece quando o aborto é legalizado. E não pense, essa campanha para legalizar o aborto tem investimento pesado daqueles que vão lucrar com a morte dessas crianças. Eu encerro com uma pergunta: quem será a voz desses inocentes indefesos? Quem lutará para protegê-los? Se a igreja de Jesus não se colocar como voz desses indefesos inocentes, eu digo, nós seremos cúmplices de assassinato. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não permita que o sangue desses inocentes estejam em nossas mãos. Que Deus nos abençoe.